Só para a gente relembrar rapidinho, a gente tem pessoas aqui que não participaram conosco das 2 últimas ministrações, mas só para a gente lembrar, a gente está lendo o livro de Neemias e trazendo o livro de Neemias para a nossa realidade hoje. Então o que nós temos falado? Como o Rogério acabou de falar aqui, Neemias vivia num momento de caos. O que nós vivemos hoje? Momento de caos. Notícia ruim para todo lado. Né? Ontem foi preso mais não sei quantos empreiteiros. O presidente da Câmara está aí num turbilhão de denúncias. A presidente está num turbilhão de denúncias. O ex-presidente está num turbilhão de denúncias. Vivemos o quê? Vivemos hoje no caos, assim como Neemias. Neemias recebeu a notícia: Jerusalém foi destruída, os muros estão derrubados. Neemias, como a gente já falou aqui, Neemias poderia sentar e chorar. Mas Neemias não fez isso. Neemias se posicionou. Amém? Neemias foi buscar em oração a presença de Deus e fazer a diferença. E o que a gente tem falado aqui? Esse Rogério é uma bênção. Outra administração que eu fiz, eu fiquei citando ele o culto inteiro. É que ele não estava na sala, mas a Dayana também não estava com as crianças, né? Mas o que ele falou aqui? Assim como Neemias, nós também não somos absolutamente nada sem Jesus. Isso é importante. Sem Jesus. Com Jesus, nós somos mais do que vencedores. Com Jesus, nós somos maioria. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Em Jesus, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Se a crise que está estabelecida aí fora está acontecendo, é porque é uma permissão de Deus. A gente já falou sobre isso aqui. Todas as coisas no tempo, né? Tudo que acontece no céu e na terra tem permissão de Deus. Se isso está acontecendo, é para que a gente se posicione e diga o seguinte: eu não estou em crise. Aí você pode falar assim, mas pastor, você não conhece a minha situação. Ok, realmente eu sei que a sua situação não está fácil. Eu sei que a minha situação também pode não estar. Mas não é o que eu olho, não é o que eu enxergo que eu vou sair por aí falando. É aquilo que a minha fé me leva a crer. Amém? A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas cremos que vai acontecer. O mundo está em crise? Eu não estou em crise, eu estou em Cristo. E aí é a chance da gente fazer a diferença nesse mundo. Amém? Se alguém chegar para você e falar assim, tá difícil. Ok, tá difícil, mas eu tenho uma solução. A pessoa vai olhar para você. Qual é a solução? Ganhar na Mega Sena? Não, a solução é Jesus. Amém? Então, sobre o livro de Neemias que a gente está estudando. Primeiro, capítulo 1 de Neemias, versos 3 e 4. O que nós aprendemos? No meio do caos, somos chamados a agir. Neemias estava no meio do caos, ele poderia ter se ficado, qual que é a palavra? Acomodado. Obrigado, André. Ele poderia ter ficado acomodado, né? Jerusalém está um caos, o que eu posso fazer? Quem sou eu? Não sou ninguém, um copeiro do rei. O que eu vou poder fazer? Não, Neemias não pensou assim. Neemias pensou, eu sou filho do rei, do Deus eterno. Eu não vou aceitar que a minha terra seja destruída, que a minha terra as notícias da minha terra sejam dessa forma. Assim como o Davi, né? Lembra da história de Davi? Davi chega na frente lá do gigante, né? Todo o exército com medo do gigante. Davi chega e fala, quem é esse incircunciso? Né? Quem é esse filho de não sei quem aí que se levanta contra o Deus eterno, que se levanta contra o rei de Israel? Eu vou contra ele. E aí é engraçado a história de Davi, que o rei Saul quer colocar a armadura dele em Davi para proteger Davi. Davi fala, eu não quero nada disso aí não, a minha proteção é o Senhor. Encarou o gigante de frente. Mas aí a pergunta interessante, foi Davi que derrubou o gigante? Foi a pedra? É lógico que não, foi Jesus, foi o Senhor. Foi o Senhor que derrubou o gigante, não foi Davi. Davi fez o simples ato de dizer, eu vou contra esse incircunciso, eu vou contra esse que está afrontando os exércitos do Senhor. E Neemias fez a mesma coisa. Neemias, o que ele foi fazer? Aí a gente lê lá no capítulo 1, verso 11. Ele foi preparar o caminho. Como que ele preparou o caminho? Em jejum e em oração.
Ele não aceitou as notícias que ele ouviu, ele se sentiu constrangido a fazer algo, e ele sabia quem ele era, ele sabia da limitação que ele tinha, mas ele foi procurar o caminho onde ele pudesse fazer a diferença. Que caminho é esse para a gente fazer a diferença? Orar e jejuar. Amém? Eu estou só recapitulando, meus irmãos. Capítulo 2, versos de 1 a 9. Neemias foi lá, não aceitou, foi orar, foi jejuar. Neemias era escravo, a gente já falou isso aqui, ele era um escravo, ele não podia sair. E ele foi orar e pedir ao Senhor para que o Senhor criasse uma circunstância. No capítulo 2, de 1 a 9, Deus cria a circunstância. Deus toca no coração do rei, para o rei perguntar para o simples copeiro por que ele estava com a cara triste. Parece uma coisa tão banal, irmãos, mas assim, não é. Eu fico imaginando hoje que a gente tem a rainha Elizabeth, né? Lá na Inglaterra, certo? Ela é a rainha da Inglaterra. Tudo bem, ela não manda, assim. Quem manda é o primeiro-ministro, tá? Mas a rainha é a pessoa a ser respeitada. Eu fico imaginando uma rainha Elizabeth, uma copeira, ou um copeiro vai servir ela com uma cara meio triste. Eu não consigo imaginar ela parar para prestar atenção na cara triste de um empregado dela. Nesse caso aqui, pior ainda, porque ele não era só empregado. O Neemias não era empregado, ele era escravo. E o rei parou para prestar atenção no semblante do escravo copeiro e perguntou para ele: o que está acontecendo? O que você tem? O que você precisa? Ou seja, só Deus pode criar uma circunstância dessa. E aí a Bíblia fala que Neemias com muito medo, porque ele era escravo. Neemias com muito medo de se dirigir ao homem, né, ao rei, mas já tinha orado, já tinha jejuado, foi lá e falou: a minha terra está destruída, eu preciso que o Senhor me libere para ir até a minha terra e reconstruir os muros de Jerusalém. E foi mais ousado ainda pediu cartas, né, que a gente brincou aqui, né, o primeiro relato de passaportes que a gente vê na história é esse aqui, né? Ele pediu cartas ao rei para poder passar as nações e não ser incomodado. Ele chegava numa nação, ó, tá aqui a carta do rei, lia, não, pode passar, tá aqui a carta do rei. Hoje a gente, para viajar de um país para o outro, a gente precisa de um passaporte, de um visto. Neemias teve até passaporte para poder viajar com a bênção do rei. Aí Neemias vai, capítulo 2 de Neemias, versos de 11 a 16. Ele chegou lá, ele viu que o negócio estava feio. Estava feio o negócio. O que ele fez? A Bíblia fala, né? Ele pegou o cavalo dele e rodeou. Eu não estou falando de uma cidadezinha. Os muros de Jerusalém, não tem as medidas agora, mas era algo muito grande, o tamanho da cidade. Ele analisou tudo, circulou tudo, analisando a situação de como estava. O que isso nos ensina? Se estamos passando por uma situação difícil, seja no trabalho, seja em casa, seja onde for, a gente tem que analisar a situação e ver, primeiro, como é que eu cheguei nessa situação? Como é que meu vizinho, meu parente chegou nessa situação? A gente precisa analisar. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. É muito mais fácil a gente analisar os outros do que a gente analisar a nós mesmos. Nós temos a tendência de achar que a culpa é de alguém. Por que eu estou nessa situação tão ruim? Porque o governo é um lixo, porque não sei o que não presta. A gente tem a terrível mania de colocar a culpa em alguém. Então, não façamos isso. Nós precisamos analisar a nossa situação. Como é que eu cheguei aqui? Estou falando de uma situação de causa, uma situação de dificuldade. Por que é que eu cheguei aqui? Por que é que a minha família está passando por isso? Por que é que no meu emprego eu estou passando por aquilo? Neemias foi lá e analisou toda a situação. Nós precisamos analisar as situações das nossas vidas.
Amém? Analisando, deixando Deus realmente nos mostrar, porque às vezes a gente também quer analisar, mas não quer ouvir o que Deus tem para falar para a gente, não. A gente quer achar culpado lá para fora. E muitas vezes, irmão, de novo, o Senhor está pedindo para repetir isso. Muitas vezes a culpa não é de absolutamente ninguém. A culpa é única e exclusivamente nossa. E se a culpa é minha, eu tenho o poder de mudar. Amém? Se a culpa é do outro, eu não tenho o poder de mudar, porque eu tenho que mudar a cabeça do outro. Para mudar a cabeça do outro não é fácil, não. Mas a minha também é difícil, mas eu posso dizer, Senhor, aqui esse coração de pedra, esse coração duro, me derrama aqui, ó. Senhor, por favor, me ajuda. Né? A Bíblia fala sobre momentos da gente entrar na presença do Senhor com gemidos inexprimíveis. Tá aí um bom momento. Que a gente não consegue nem falar, nem sabe o que a gente tem para falar, mas o Espírito Santo, por favor, ore por mim. Amém? O que ele fez depois? Ele analisou a situação. Neemias 2, versos 17 e 18. Ele convocou o povo que lá estava, vivendo na dependência de outros povos, vivendo como escravo, vivendo no meio do entulho lá. Ele convocou os irmãos dele, os irmãos judeus dele, e encorajou. Então, o que a gente colocou aqui? A coragem de um anima todo o resto. Amém? E a gente falou, e eu repito, a gente falou no primeiro domingo, falamos no domingo passado, vamos falar hoje, que nós sejamos esse Neemias que encoraja e não que desencoraja. Nós somos filhos do rei, filhos do dono do ouro e da prata. Não é o governo, não é a sociedade que... Ontem eu estava conversando com meu cunhado, né, fazendo aqui um parênteses sobre isso. Meu cunhado estava aqui falando com ele. Hoje as pessoas dizem que a sociedade, né, que a sociedade local que você vive, muitas vezes te forma. Né? Então, se você vive numa favela, com um monte de traficante, automaticamente você vai ser o quê? Um traficante, um usuário de droga. É isso que a sociedade diz, não é? O meio te transforma. E eu estava comentando com meu cunhado, eu e ele, nós crescemos num lugar, favela, traficantes, bandidos da pior espécie que eu conhecia, né? Hoje faz muito tempo que eu não vejo, a maioria já morreu. Mas bandidos, pessoas que roubavam banco, que roubavam, mas assim, pessoas, o fino da sociedade estava lá. Então assim, onde eu morava, por exemplo, se alguém entrasse na minha casa e roubasse um botijão de gás, se eles estivessem bem-humorados, eles batiam no cara até deixar o cara desmaiado. Se eles estivessem mal-humorados, eles matavam o cara. Porque assim, lá estava cheio de bandido, ninguém podia roubar lá, porque senão o morador chamava a polícia ia lá, atrapalhava os planos dele. Então assim, a gente podia dormir com a porta aberta, as bicicletas ficavam tudo para fora, botijão de gás, roupa no varal, ninguém entrava, nem para roubar galinha. Então é esse meio que eu cresci. Aí, conversando com meu cunhado, né? Algumas dos nossos colegas que cresceram junto com a gente se transformaram nisso. Nós não. Eu tenho família, eu tenho trabalho. Eu nunca, apesar de ter crescido no meio, nunca experimentei droga. Nunca. Experimentei um cigarro na minha vida. Né? Falei, deixa eu experimentar esse negócio para ver se é bom. Fiquei uma semana comprando house preto, para ver se conseguia tirar o gosto ruim da boca, e não conseguia. Que coisa horrível cigarro. Então assim, o meio não nos forma. O meio não nos molda. Nós precisamos nos firmar no Senhor e moldar o meio. E moldar a sociedade. E moldar os outros. Foi o que Neemias fez. Eu fico imaginando, Neemias chegando lá, os irmãos dele, né, os judeus, não os irmãos de sangue, mas os irmãos de fé, os irmãos como povo de Deus, deviam estar tudo arrebentados, né, assim, na alma, né, na condição física deles. Neemias foi lá e não olhou nada disso, ele falou, vamos que a gente vai reconstruir esse muro e ponto final.
Amém? Então a gente, até o capítulo 2 de Neemias, a gente falou sobre a parte individual nossa. A gente precisa hoje fazer isso. Ah, o mundo está ruim? Está nada. Está ruim nada. É que você não está no caminho que você deveria estar. Aí a pessoa vai perguntar, mas que caminho é esse? O caminho é Jesus. Ah, você é um fanático religioso. Sou. Ainda faz bico. Sou. Sou fanático religioso. Mas não estou sofrendo e chorando igual você. Aí o que está acontecendo com muitos crentes? A pessoa do mundo está lá tentando se manter firme. Aí vai lá o crente. Nada dá certo. A Dilma, o Lula. Eu estou falando uma besteira aqui? Não. Eu estou falando algo que não está acontecendo nas nossas vidas como crentes? Gente, é isso que acontece. Você fala na sua cabeça assim ou concordando comigo? Estou falando alguma besteira ou não? Gente, nós somos o diferencial do Senhor na terra. Neemias tinha tudo para ser um reclamão, um acomodado. Não foi. Amém? Neemias não foi. E aí, depois, né, a partir do verso 3, a gente vai falar sobre a parte coletiva no livro de Neemias. Porque não basta um se levantar. Ele tem que atingir outros. A fé dele, a coragem dele tem que atingir outros, porque um só não faz a obra. A gente falou aqui, Jesus não fez sozinho. Olha, mas Jesus, Deus, ele era Senhor, ele queria. A Bíblia diz lá em Gênesis 1:1, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando Deus diz isso, façamos, Jesus estava lá, foi ele que fez tudo. E ele veio à terra e não fez sozinho. Ele chamou 12, né? Dos 12, um escorregou, né? Foi para o inferno. Ele chamou outro, Paulo, no lugar, e até hoje ele continua chamando. Nós somos esse que ele continua chamando. Amém? Então, ele foi e Jesus, e assim como Neemias, aí no verso 3 de Neemias, todo o capítulo 3 de Neemias, a gente vê lá. Depois, gente, se vocês não leram o livro de Neemias, ainda leiam. Amém? No capítulo 3 de Neemias, aí vai lá, e o povo tal reconstruiu a parte tal, e o povo tal reconstruiu a parte tal, e o povo tal reconstruiu a parte tal. Cada um fez a sua parte, e nós precisamos fazer a nossa parte. Amém? Amém. Sabendo naquilo que o Senhor nos chamou para que a gente faça segundo a vontade do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Depois nós falamos sobre que nem tudo são flores. Amém? Quem já tentou pegar uma rosa pelo caule assim, ó? Espetado. Já tentou? Só com luva, né? Porque... E luva, aquela luva de pedreiro, porque se for aquela luva fininha de jardineiro, vai ser espinhado do mesmo jeito. Então nem tudo são flores, tem espinhos. A gente vê lá no livro de Neemias, capítulo 4, nos versos 7 e 8, as afrontas que Neemias e o povo de Israel recebeu, a tiração de sarro, a zombaria. Vocês não vão conseguir reconstruir esse muro, não. Vocês acham que vocês vão reconstruir esse muro numa única noite? Se vocês conseguirem, vai subir uma raposinha lá e vai cair tudo. Ou seja, as pessoas... E aí, uma coisa interessante. Muitas vezes, as pessoas que vão nos desencorajar são as pessoas que nós mais confiamos. Isso é que é duro. Isso é que é difícil. Às vezes são pessoas do nosso que a gente ama e a gente vai lá compartilhar. Eu vou porque o Senhor é minha força, o Senhor está comigo. Aí a pessoa, que nada, você não vai conseguir nada. Olha só, tantos já tentaram e não conseguiram. Então estejam preparados, porque muitas vezes a afronta vem do inimigo. Mas muitas vezes o inimigo usa o amigo, o familiar, uma pessoa bem próxima da gente para nos desanimar, nos deixar para baixo. Não permita não, amém? Depois, capítulo 4, verso 14. Nós falamos também
mesmo nas afrontas, mesmo nas dificuldades, nós não podemos desistir e nem desanimar. Amém? Durante quase um ano, né? Lembra, Gomes, Valquíria? Nós nos reunimos aqui, convidando pessoas, né? Eu, Gomes, a Valquíria e a Mônica, convidando pessoas e não vinha ninguém. Eu não desisti. Hoje estamos aqui com a igreja. Amém? Amém. Nós não podemos desistir nem desanimar, porque a obra, irmãos, isso é uma coisa importante, ó, presta atenção. A obra não é nossa. Nós somos os empregados, os funcionários da obra. A obra é do Senhor. A seara é do Senhor. Nós somos aqueles que vão trabalhar na seara. Amém? Então, uma coisa que eu aprendi na minha vida, assim que eu me converti, uma vez, é algo que para eu contar dói ainda até hoje. Assim que eu me converti, uma mãe, né, começou a acompanhar as mensagens que eu enviava e tal, e a filha dela tinha 11 anos e contraiu uma doença terminal. Então assim, os médicos disseram, a menina vai morrer. Não tem jeito, não tem como, vai só... Eu não lembro agora que doença que era, mas era uma doença degenerativa que ia levar a menina à morte. E essa mãe, né, viu as mensagens que eu escrevi, mandava por e-mail, me ligou, né, me mandou um e-mail, pediu meu telefone, me ligou e falou assim, eu nem era pastor na época, Frank, você pode vir aqui orar pela minha filha? Eu falei, claro. Fui até o hospital, a menina já estava ela estava numa semi-UTI, não era bem na UTI, numa semi-UTI. Só que já estava desacordada, já não... E aí eu cheguei lá, me apresentei e tal, o hospital me deixou entrar, fui lá, orei pela menina, né? Com toda a fé não tinha muito tempo de convertido, né? Tinha acho que 2 anos de convertido. Orei com toda a fé, tal, declarei a cura sobre a vida daquela menina, saí de lá convicto que ela ia ser curada. E ela morreu. Veio uma tristeza ao meu coração, o pensamento assim, poxa, Deus não está comigo. Porque a Bíblia diz que se eu colocar a mão sobre o enfermo, ele será curado. E não foi. Eu passei um bom tempo com esse pensamento da cabeça, poxa, que Deus não está comigo. Continuei trabalhando, fazendo a obra, não parei. Mas toda vez que eu tinha que orar por cura, vinha aquilo no coração, poxa. Não vinha a dúvida mesmo na minha mente. Poxa, eu vou orar, mas se morrer também. Até que um dia Deus falou comigo assim, não é você que cura. Quem cura sou eu. Não é você que ora e não cura. Quem não cura sou eu. Deus falou assim claramente comigo. O seu papel é impor as mãos. Quem vai curar ou deixar de curar sou eu. Deus disse para mim. Falei, Então o que acontece, irmãos? Muitas vezes a gente vai pregar, a gente vai falar para o nosso ente querido, a gente vai falar para o nosso amigo, a gente vai levar o reino para ele. E ele simplesmente vai falar, não quero. Muitas vezes ele não vai ser curado. Para completar, no caso dessa menina, depois que ela morreu, a mãe dela se converteu. Então assim, essa menina já era convertida, só que ela ia para a igreja sozinha, a mãe não ia. A menina morreu, a mãe passou um momento difícil, lógico, mas depois foi para a igreja e se converteu. Então a morte também é propósito de Deus. A Bíblia diz que o morrer do crente, o morrer do santo é lucro. Então, nós não temos que nos preocupar se vai acontecer, se não vai acontecer. O nosso papel é simplesmente fazer. Amém? O nosso papel é fazer a vontade de Deus. Se você plantar 1 milhão de sementes e nenhuma germinar, saiba que o seu galardão está garantido, porque você plantou a semente. Se ela não nasceu, nós não temos capacidade de fazer semente nascer. Temos? Não. Você pode colocá-la na terra, pegar o regador, né? Você pode pregar a palavra, continuar testemunhando com a sua vida, testemunhando com palavras a pessoa, mas se ela não quiser, Deus deu a ela o livre-arbítrio.
Ela pode querer ou não querer. Amém? De novo, para que a gente grave aqui. Mas uma vez que a gente queira, uma vez que a gente aceite, nós não temos mais livre-arbítrio. Amém? Amém. Meu Jesus. Isso é difícil, né? Quando nós chamamos Jesus de Senhor, quando nós temos um Senhor, significa que nós já não somos mais donos de nós mesmos. Nós não temos mais livre-arbítrio. O Senhor é o nosso dono. As decisões são deles. Tudo tem que vir dele. O nosso papel é dizer assim: eis-me aqui, Senhor. Assim como diz o copeiro, como dizia com certeza o copeiro do rei, quando ele estava lá como escravo. Então que a gente possa viver a vontade do Senhor e as verdades do Senhor. Amém? Amém. Aí o último que nós falamos a semana passada. Neemias capítulo 4, verso 19. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distante uns dos outros ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Amém? Amém. Nós precisamos também fazer o esforço de estarmos unidos aqui na nossa igreja e unidos o máximo que a gente puder com as igrejas que a gente conhece. Amém? Para que quando as lutas e as dificuldades vierem, nós como igreja possamos estar unidos. Amém? Foi o que a gente viu aqui no capítulo 4, verso 19 de Neemias. O que Neemias falou? Assim que vocês ouvirem o som da trombeta, juntem-se, porque juntos nós vamos ser mais fortes. Separados, nós vamos ser mais fracos. Então nós temos que entender isso. É o que eu falo. Aqui, entre nós temos que ter um único coração, um único desejo, um único sonho, né? Um único motivo para chegar a atingir aquilo que o Senhor quer para nós. Amém? Glória a Deus. Neemias capítulo 5, a gente vai ler o verso 12 e 13. E eles responderam: nós devolveremos tudo o que você citou e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Então convoquei o sacerdote e os fiz declarar sob juramento que cumpririam a promessa feita. Também sacudi a dobra do meu manto e disse: Deus assim sacuda de sua casa e de seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa. Tal homem seja sacudido e esvaziado. Toda a assembleia disse amém e louvou o Senhor, e o povo cumpriu o que prometeu. Amém, gente? O subtema aqui do meu rascunho: arrependimento traz a presença de Deus. Amém? Amém. O que estava acontecendo com o povo aqui? O povo, enquanto a cidade estava destruída, aqueles judeus que tinham um pouquinho mais de bens, aí você pode ler no restante, um pouquinho antes no capítulo 5 de Neemias, o povo que tinha um pouquinho de bens, o que eles começaram a fazer? Começaram a emprestar para os irmãos deles, para os outros judeus com mais dificuldade, com juros. Começaram a fazer os irmãos deles escravos. Começaram a fazer coisas que o restante do mundo faz. E eles não eram o restante do mundo, eles eram o povo escolhido de Deus. Então eles não podiam fazer aquilo. E aqui no capítulo 5, nos versos 12 e 13, a gente vê eles se arrependendo e dizendo: se fizemos não, aquilo que nós fizemos, nós nos arrependemos, vamos devolver tudo. E assim a gente vai ler depois, eles devolveram as terras, devolveram para cada pessoa que era escrava, devolveram para o seu povo, e assim a presença de Deus veio. Amém? Amém. Capítulo 9, versos 2 e 3. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados, ficaram onde estavam
leram um livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas e passaram outras 3 horas confessando seus pecados e adorando o Senhor, seu Deus. Amém? Isso é arrependimento. Gente, a bênção do Senhor, ela vai nos alcançar, que é o que a gente está tentando falar, que eu estou tentando mostrar para vocês aqui através do livro de Neemias. A bênção do Senhor vai nos alcançar através de uma sequência de coisas, de deveres. Lembra quando nós ministramos aqui sobre direitos e deveres? Sobre uma sequência de deveres que nós temos que fazer para poder a bênção do Senhor nos alcançar. O que nós temos que fazer? Ao reconhecer o erro, a dificuldade, a luta, o problema, orar, jejuar. Né? Depois, o que a gente tem que fazer? Né? A gente já falou aqui, a oração é composta de 2 ingredientes. A oração, o orar e o agir. Né? Você ora e faz sua parte, e age. O que mais? Nós precisamos nos arrepender de pensamentos e coisas que nós sabemos que não vem do Senhor e que não é do Senhor. Sem arrependimento, nós não vamos conseguir atingir o nosso potencial no Senhor. Amém? Aí você pode pensar assim, mas para que eu preciso me arrepender, pastor? Sobre o que eu preciso me arrepender? Eu não posso te responder. Você tem que buscar isso em Deus. Amém? Onde você precisa se arrepender? Qual área? Eu não conheço seu coração nem a sua mente. Eu posso perceber uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas não sou eu que vou te dizer. A não ser que seja uma coisa grave que a Bíblia me manda te chamar a atenção. Aí eu vou te chamar a atenção, né, nem como pastor, como irmão, e dizer que você está fazendo uma coisa errada. E a Bíblia nos ensina, se a pessoa não quiser ouvir, eu tenho que levar uma outra pessoa junto comigo. Se mesmo assim a pessoa não quiser nos ouvir, tem que levar a pessoa na presença do pastor. Se mesmo assim a pessoa não quiser nos ouvir, a gente fala para ela, tchau, não quero mais você na minha igreja. Não teremos isso aqui nunca em nome de Jesus. Mas é o que a Bíblia nos ensina a fazer. Amém? O arrependimento traz a presença de Deus. Agora voltamos um pouquinho. Capítulo 8, versos 9 e 10. A recompensa que a gente vai ver depois de tudo isso. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote, um parênteses. Neemias aqui já não era mais um copeiro. O que ele era aqui? Quando nós cumprimos a vontade do Senhor, Ele nos coloca por cabeça e não por cauda. Amém? Nós não somos mais copeiros do mundo. Nós somos embaixadores do Rei. Amém? Glória a Deus. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos, este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou, podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e reparta com os que nada têm preparado. Esse dia é consagrado ao nosso Senhor, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Numa outra versão diz assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Verso 12, para a gente, nesse mesmo tema, capítulo 12, verso 43, perdão. Capítulo 12, verso 43. 12, 4, 3. Amém? E naquele dia, contentes como estavam, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus os enchera de alegria, de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegraram, e os sons da alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. Amém? Será que a gente não pode viver isso? Claro. Será que a gente não pode viver aquela situação assim? Gente, o prefeito de Mogi das Cruzes entregou Mogi das Cruzes para o Senhor Jesus. O prefeito de Mogi das Cruzes entregou as chaves de Mogi das Cruzes para o Senhor Jesus. Bem. Gente, a gente tem visto lá em Mogi das Cruzes
né? Na Vila Guilhermina, a gente tem visto que os bares, os prostíbulos, os lugares os terreiros de macumba, os lugares de maldição, fecharam. Aleluia. Por quê? Porque Deus está lá. Porque Deus está estabelecendo a vontade dele. Amém? Amém. Amém. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: é possível. Amém? Amém. Eu vou compartilhar com vocês uma mensagem e eu peço em nome de Jesus que vocês ouçam essa mensagem. Essa é uma mensagem, eu vou compartilhar, não agora, né? Eu vou compartilhar pelo WhatsApp, pelo Face, uma mensagem ministrada pelo pastor Luiz Hermínio, falando sobre o que era, quem ele era e o que era a cidade de... Esse é o nome da cidade. Uma cidade lá em Santa Catarina, vocês vão ouvir na ministração. O texto da mensagem chama assim: chamados para transformar. A cidade que ele conta na história, né? Na mensagem. A cidade onde ele era um traficante, onde existiam milhares de traficantes, onde a família dele, os irmãos eram traficantes, hoje é uma cidade onde as igrejas, é só igreja que cresce lá, é só bênção que aparece lá. Aí uma coisa que me faz lembrar que eu acabei de falar: antes da bênção, coisas terríveis acontecem. Nessa cidade, não sei se vocês se lembram, no ano de 2003, se eu não estou enganado, 2000, não lembro, aconteceu uma chuva, uma enchente terrível que acabou com a cidade de Santa Catarina. Era a cidade deles. Depois disso, as igrejas, com essa desgraça toda, as igrejas se uniram, se levantaram e levantaram a cidade. Aí ele brinca assim, né? A alegria dele foi ver a igreja dele, a igreja dos pastores amigos dele, aparecendo no Jornal Nacional, não sei aonde, porque era o local onde não caiu, as enchentes não derrubaram, e foi o local onde o povo pôde estar como refúgio. Quem faz isso? É o homem? Não, é Deus. Então pode vir a notícia ruim que quiser, significa que a bênção virá. Se as notícias ruins vierem, se as desgraça é uma palavra feia? Não. O que significa desgraça? Pessoa sem graça. É uma pessoa desprovida ou uma situação desprovida da graça de Deus. Amém? Se uma desgraça acontece, o que nós temos que fazer? Levar a graça. Nós somos a luz. Nós somos providos da graça de Deus. Então nós que temos que levar a graça. Amém? Como Neemias fez. Como Davi fez. Como o Senhor Jesus veio fazer. Como Noé fez. Noé foi mais radical, né? Deus começou um novo povo através de Noé. Não vai dar para acontecer com a gente isso. Mas Jesus veio. Hoje, ao podermos falar de Jesus, ao podermos ministrar sobre a mensagem da cruz, podemos fazer a diferença. Podemos prover a situação de desgraça em graça. Transformar a desgraça em graça. Está nas mãos de quem? Está nas nossas mãos. A gente leu aqui sobre o arrependimento que traz a presença de Deus, né? E lemos também agora, né, os versos do capítulo 8, versos 9 e 10 e o verso 43 do capítulo 12. A recompensa virá através de um genuíno avivamento. Amém? De novo, assim como nós falamos na semana passada, né, Val? Qual o próximo passo? Qual é o próximo passo? Irmãos, de novo eu vou responder para vocês. Eu não sei. Mas nós precisamos seguir os passos que a Bíblia, que a palavra nos ensina, para que o próximo passo Jesus nos dê. Amém? Uma coisa importante, irmãos.
que a gente lê em toda a Bíblia. O povo de Israel, e acontece até hoje isso, o povo de Israel foi liberto e livre da escravidão, das dificuldades várias vezes pelo Senhor. Todas as vezes que eles foram libertos, foi porque eles tiveram um arrependimento genuíno e foram orar e foram buscar a presença de Deus. E o que acontecia? Vinha o avivamento, vinha a liberdade, vinha a bênção do Senhor novamente. A partir do momento que eles se sentiam tranquilos, eles caíam de novo. E aí, não sei quantos anos de cativeiro, não sei quantos anos de escravidão, não sei quantos anos de sofrimento. Aí eles se arrependiam de novo. O que isso quer dizer para nós? Que nós temos que estar arrependidos todos os dias. Que nós temos que buscar a presença do Senhor todos os dias. Que nós precisamos entender, assim como o Rogério falou, que nós não somos absolutamente nada. Se amanhã ou depois, sabe, daqui uns dias, Deus nos usar aqui e de repente a gente tem que alugar um salão para 5.000 pessoas. Se vocês me verem ser uma vírgula diferente do que eu sou hoje, nunca mais apareçam na igreja. Forte, não é? Mas é realidade. Hoje em dia, a gente vê os avivamentos como aconteceu em vários locais. E o que acontece? Deus vem, traz o avivamento, traz a bênção, fecha locais de pecado. Aí um bonitão vai lá e fala assim: veio através da minha oração. Eu sou o homem de Deus. Venha para tarde não sei do que, porque o homem de Deus orará por você. Toque em mim, ser curado. Deus diz assim: homem de Deus, fui. É assim que Deus faz. O homem de Deus, você que faz. Se é você que faz, você não precisa de mim, então eu fui. Muitas igrejas incorreram nesse erro de achar que é o homem que faz. O homem não faz nada. Quem faz é o Senhor. Glória a Deus. Aí que vem a bênção. Quem faz é o Senhor através do homem. Mas um homem humilde, um homem prostrado, um homem temente, um homem realmente aos pés da cruz. Amém? O homem reconhecendo o preço que o Senhor pagou por nós. Então, Neemias capítulo 13, verso 14 diz assim: lembra-te de mim por isso, meu Deus, e não te esqueça do que fiz com tanta fidelidade pelo templo do meu Deus e pelo seu culto. Amém? Capítulo 13, verso 22. Neemias dizendo: lembra-te de mim também por isso, ó meu Deus, e tem misericórdia de mim conforme o teu grande amor. Neemias capítulo 13, verso 31. Também estabeleci regras para as provisões de lenha, determinando as datas certas para serem trazidos, e para os primeiros frutos. O último verso do livro de Neemias: em tua bondade, lembra-te de mim, ó meu Deus. Amém? Mateus capítulo 6. Está escrito aqui: busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Verso 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Neemias aqui, irmãos, eu li 3 versos, né? Mas em vários versos do livro de Neemias ele diz assim: Deus, por tudo que eu fiz, lembra-te de mim. Lembra-te de mim, Deus. Neemias, a situação dele não deveria ser assim tão confortável, né? E ele pedindo para Deus: lembra-te de mim, ó Deus. Lembra-te de mim. Como é que Deus se lembrou de Neemias? Não está escrito na Bíblia as bênçãos que Neemias recebeu, está? Não, não está. Ele conseguiu, ele conseguiu restabelecer a cidade, conseguiu reconstruir os muros, mas não fala aqui da família de Neemias, não fala aqui dos bens que Neemias adquiriu. Na verdade, fala aqui que Neemias era o governador, mas ele não aceitava
Aí você tem que ler no livro para você ver. Ele não aceitava os dízimos para ele não aceitava as ofertas dele. Ele só tinha o título, governador. Mas ele não aceitava nada. Porque ele não queria que a obra dele fosse, tá vendo? Neemias quis fazer tudo isso para depois ser abençoado, tá vendo? Ele não queria que os outros o abençoassem. Ele dizia, lembra-te de mim, ó Deus. Como é que Deus se lembrou de Neemias? O nome dele está nas Escrituras. Lembra-te de mim. A palavra diz assim, que tudo passará, mas a palavra do Senhor jamais passará. Neemias será lembrado para sempre. Lembra-te de mim, ó Deus. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Pode ser que a gente não receba nada desse mundo em troca. Nem uma casa, nem um carro, nem o reconhecimento. Mas se nós fizermos aquilo que é a vontade de Deus, nós recebemos os galardões, as bênçãos dele lá. Onde nós chegaremos e ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então pode ser que aqui a gente passe por poucas e boas. Pode ser que não. Pode ser que, como está escrito, Deus nos dê dons de adquirir riquezas. Pode ser. Mas nós não temos a garantia nem de uma coisa, nem de outra. O que está dito aqui na palavra é que se nós buscarmos o reino de Deus e a justiça de Deus, todas essas coisas descritas no livro nos serão acrescentadas. Quais são elas? A roupa para vestir, o pão para comer, e é só isso. Não está escrito mais nada. E a condição de se locomover, seja de carro, ou seja a pé, ou seja numa bike. Glória a Deus. Amém? Filipenses capítulo 2. Quem pagou o maior preço na Bíblia? José pagou um preço alto, não pagou? Abraão também pagou um preço alto. Moisés morava no castelo, né? Como é que chamava lá o negócio? No palácio. Moisés pagou um preço alto, pagou. Davi pagou um preço alto, pagou. Salomão já não pagou não. Salomão só usufruiu daquilo que Davi conquistou. Mas quem pagou o preço mais alto? Jesus. E aí a gente lê aqui em Filipenses capítulo 2, versos 9. Por isso, amém? Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Amém? Jesus teve bens? Não. Jesus ficou rico? Neemias ficou rico? Não está escrito. Não está escrito. Está escrito que ele não aceitava nem os dízimos, nem as ofertas lá que o povo era obrigado a trazer. Mas Neemias tem o nome dele escrito no livro da vida e no livro que é a palavra de Deus. O que nós aprendemos com tudo isso? Nós precisamos fazer com que a nossa vida reflita a vontade do Senhor. Nós precisamos fazer com que a nossa família reflita a vontade do Senhor. Se nós fizermos essas duas partes, eu digo para você, é suficiente. Porque se fizermos essas duas, a igreja resplandecerá a vontade do Senhor. Porque a igreja somos nós. Simples assim. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé para a gente orar? Vamos orar então. Pai, nós queremos te louvar, Deus, queremos te agradecer. E queremos colocar, Pai, essa série de ministrações, essas 3 ministrações que fizemos sobre Neemias, Pai, sobre o livro de Neemias, nas tuas mãos, Pai. Continuaremos em oração, continuaremos em jejum, continuaremos com a nossa campanha, Pai, baseada no livro de Neemias, mas nós encerramos hoje essa ministração, Pai querido. E eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, o Senhor que é o dono de todas as coisas, o Senhor que é o Senhor de todas as coisas, sonda a nossa mente, sonda o nosso coração, Pai. Porque nós precisamos, Deus, entender
que Neemias, Pai, nada mais é do que um reflexo nosso, Deus querido. Neemias não é nada de mais, nem nada de menos. Tudo que Neemias fez, nós podemos fazer também, porque o que Neemias tinha, nós também temos, que é o Senhor, Deus querido. E te pedimos em nome de Jesus, nos dê ousadia, usa as nossas vidas, estabelece o teu querer, estabelece o teu agir, tira do nosso coração, Pai, aquele pensamento de adquirir bens, de adquirir riqueza, para aí sim fazer a obra do Senhor. Nós não precisamos disso, Deus. Nós precisamos apenas e tão somente do Senhor, porque nós vamos fazer e o Senhor nos dará a condição de fazer, assim como o Senhor tem feito conosco lá na Namíbia, Pai querido. Glórias nós te damos, porque o Senhor é o dono da seara, o Senhor é o dono do ouro, o Senhor é o dono da prata, o Senhor é o dono das nossas vidas, o Senhor é o dono, o Criador das vidas que estão perdidas aí. Oh Pai, no nome de Jesus Cristo, como está escrito na tua palavra, dá-nos Mogi das Cruzes por herança. Oh Deus, estendemos essa oração e te pedimos, dá-nos a Vila Guilhermina por herança, dá-nos o Butantã por herança, e aonde mais o Senhor nos enviar, dá-nos por herança, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Pai. E nós declaramos, Senhor, eis-nos aqui. Assim como Isaías disse, Pai, eis-nos aqui, envia-nos a nós, estabelece a tua vontade através das nossas vidas. Nós desejamos, Pai, fazer a diferença. Oh Pai, nós precisamos, quantas vezes for necessário ainda, que nós precisamos ouvir uma palavra, ouvir algo para sermos tratados. Trata as nossas vidas, Deus, mas nós te pedimos, Pai querido, em nome de Jesus, além de nos tratar, usa-nos, Deus, usa as nossas vidas. Nós estamos aqui reunidos para que o Senhor faça a tua vontade, o teu querer, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom a todo tempo, a toda hora, em todo lugar. Amém? Glória a Deus.